Convido os irmãos a abrirmos a palavra em Isaías, capítulo de número 9. Vamos ler a partir do verso 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo a alegria, lhes aumentastes, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que estava sobre eles, e a vara que lhes feria os lombos, e o cetro dos seus opressores, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e todas as vestes revolvida em sangue, será queimada, servirá de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, esse é um texto que precisa chamar a nossa atenção, concernente ao nosso viver, pelos quais nós estamos vivendo, a nossa época, esse tempo do fim. E o que chama a atenção, irmãos, é esse finalzinho do verso 7. Sabe, isso precisa impactar o nosso coração. Onde ele diz assim, o finalzinho do verso: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Fará isso o quê, irmãos? Fará com que a vida de Cristo possa fluir em nossas vidas cada dia, e nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque como está aqui, irmãos, no verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da montanha, da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse éramos nós. Vivíamos nas trevas, vivíamos sem Cristo, vivíamos separados, vivíamos como indo direto para o inferno, porque nós éramos inimigos de Deus, né? E então a misericórdia do Senhor veio sobre nós e a luz brilhou em cada um de nós, em tempos diferentes, e nos falou a cada um de nós, mostrando a misericórdia e a graça do Senhor. Por isso, irmãos, que o verso 6 precisa falar ao nosso coração também, porque ele fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Sabe, Jesus, né? Essa profecia, irmãos, aproximadamente pouco mais de 700 anos antes da vinda do nosso Senhor
ela foi proferida, né? Cumpriu-se o tempo, Jesus nasceu. Jesus foi para aquela cruz, né? E há 2000 anos depois, nós estamos aqui, sendo impactado com esse menino que Deus deu, esse homem que cresceu, esse homem que foi para aquela cruz e transformou esse mundo para a glória de Deus, né? E esse homem que foi para aquela cruz, o governo está sobre os seus ombros. Então isso significa o que, irmãos? Que a nossa vida deve ser governada pelo Senhor, né? E quando Ele governa, Ele é maravilhoso conselheiro. Então nós não temos que pedir conselho, irmãos, para esse mundo. Nós temos alguém pelo qual nós podemos nos debruçar e pedir conselho, porque Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é um Deus forte. Nada vai atrapalhar os planos de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós precisamos de força, quando nós precisamos de coragem, vamos a Jesus. Ele é o único que pode, porque Ele é o Deus forte, né? Ele é o Pai da eternidade, sabe? Ele nos comprou para quê? Para que nós possamos viver a eternidade com Ele, sabe? Então isso fala muito forte ao nosso coração. E Ele é o príncipe da paz, né? Quando nós precisamos de paz, o mundo corre tanto atrás de paz, mas nós temos a paz dentro de nós. E a paz não é uma circunstância pela qual nós vamos... O mundo vive circunstância de paz, acordo de paz. Mas os cristãos, ele tem a paz dentro dele, porque a paz é uma pessoa. Não é um estado pelo qual hoje nós estamos alegres, hoje nós estamos em paz. Até meio-dia, de tarde já dá uma reviravolta e acaba a nossa paz. Sabe? A paz, mas essa paz que excede todo entendimento, habita dentro de nós. Então, irmãos, como nós precisamos ser impactados com essa paz de Cristo, para termos uma vida ressurreta diante do Senhor, onde a nossa alegria não é momentânea, a nossa alegria é uma pessoa que vive dentro de nós, e o governo está sobre os ombros dele. Então, irmãos, como nós precisamos compreender essas verdades, porque o zelo do Senhor é quem vai conduzir as nossas vidas. A partir do momento em que nós cremos no Senhor, nós não somos nós mais. Muitos cristãos têm confessado o Senhor, mas têm vivido uma vida de forma com que Ele quer, né? Mas não é assim, irmãos. Quando nós cremos no Senhor, a vida que nós temos agora pertence ao Senhor. E a nossa vida, então, como que nós vamos viver a nossa vida aqui olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, né? Então, irmãos, olhando esse texto e mostrando quem nós éramos e quem nós somos hoje, vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 2, para nós poder sondar o nosso coração nessa questão de como nós estamos vivendo esse tempo em que o Senhor tem chamado cada um de nós a uma comunhão com Ele. Nós precisamos compreender essa verdade, que o Senhor tem chamado cada um de nós para estar na sua presença, né? Olha quem nós éramos, irmãos. Efésios capítulo 2, verso 11. Fala assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se institulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus
no mundo. Esse era nós. Era como nós vivíamos, né? Então, um dia a luz brilhou em cada um de nós. E o amor de Deus resplandeceu em nossos corações, né? Não, eu vou ler um texto aqui para os irmãos. Os irmãos não precisam ir lá. Fiquem aí que nós vamos continuar. Mas lá em Atos capítulo 26, olha que precioso. Atos 26, o verso 18. Ele fala assim: para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebesse eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sabe, esse é o nosso Senhor. Ele nos chamou. Ele fez essa obra perfeita. Ele abriu os nossos olhos, né? Das trevas resplandeceu a luz. Ele nos tirou da potestade de Satanás. Nos trouxe para a luz de Deus. E hoje Ele está trabalhando em cada um de nós. E o Senhor quer, o que Ele deseja de nós, irmãos? Ele deseja fidelidade a Ele, né? Aqui em Efésios, então ele mostra que nós estávamos sem Deus no mundo. Para nós não tinha, porque a promessa era para o povo de Israel, né? E nós não éramos do povo de Israel. Nós estávamos perdidos no mundo, né? Mas olha o que aconteceu a partir do verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus. Irmãos, esse em Cristo precisa chamar a nossa atenção. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, né? Esse texto precisa chocar o nosso coração. Não chocar de espanto, mas chocar de alegria, sabe? Porque nós estávamos sem Deus, mas agora, pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, nós fomos aproximados de Deus pelo sangue de Cristo. O verso 14 fala assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, né? Então, quer dizer, a obra de Cristo, essa luz que brilhou em nós, em Cristo Jesus, olha a bênção que trouxe para nós. Nós éramos inimigos. Nós olhávamos para o povo de Israel e olhávamos, só eles têm a promessa de Deus. Mas em Cristo Jesus, irmãos, nós fomos incluídos. E dos dois, Deus em Cristo Jesus criou um novo homem. Um novo homem. Então, irmãos, aí eu preciso fazer uma pergunta ao Senhor. E cada um de nós precisa responder essa pergunta que o Senhor faz em nós. Nós temos dois homens. Deus olha dois homens, né? Adão como cabeça de uma raça caída, como cabeça federal de uma raça caída, e Cristo como cabeça de uma raça espiritual. Aí a pergunta é: eu estou vivendo em Cristo ou estou vivendo em Adão? Lembre-se que Jesus nos tirou da condição de viver nesse mundo. Ele criou um novo homem em Cristo Jesus, né? Nós somos uma nova criação de Deus. É o que fala 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas antigas
já passaram, eis que se fizeram nova, todas as coisas. Então nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Agora a grande pergunta é, eu estou em Cristo? Eu estou sendo transformado de glória em glória nesse homem segundo o coração de Deus? Lembre-se que cada um de nós, a luz já brilhou. A luz nos salvou. A luz nos tirou das trevas, transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora ele diz assim, agora você pode andar, caminhar, olhando para mim. Né? Então esse novo homem, e nesse novo homem, ele fez a paz com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus, agora nós temos paz com Deus. E isso é maravilhoso, irmãos, isso é algo tremendo para cada um de nós. Mas o texto vai um pouquinho mais ainda, irmãos. O verso 16 diz assim, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavais perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Né? Então nós nunca vamos ter desculpa naquele grande dia que estaremos diante do Senhor, porque Deus enviou o seu Filho. Seu Filho veio, foi para aquela cruz, morreu, e quando ele morreu, ele atraiu todos no seu corpo. Não deixou ninguém de fora. Né? Para que, irmãos? Para que Deus, quando Deus ressuscitou o nosso Senhor, nós fomos ressuscitados em novidades de vida. Agora, irmãos, quem vive em nós é Cristo. E Ele não nos salvou e deixou à mercê. Ele diz, quando eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo, e Ele vai conduzir vocês até o final, né? E foi isso que aconteceu. Por isso, irmão, nós temos um acesso, irmãos, e esse acesso, a partir do momento em que nós cremos no Senhor, ele nunca mais vai se fechar. Sabe por quê? Porque não é capacidade nossa, foi Deus em Cristo Jesus, foi Cristo que foi para aquela cruz. Foi Cristo que atraiu cada um de nós, porque nós não tinha condições de nos salvar. Foi Cristo que atraiu cada um de nós, sabe? Nos levou à morte, nos levou ao sepultamento juntamente com Ele e nos ressuscitou e agora Ele veio habitar em nós, sabe? Então isso precisa falar fortemente ao nosso coração, né? E agora Ele nos dá o Espírito para nós ter acesso a esse caminho, né? Esse caminho é por Cristo Jesus, né? Como ele diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez, tendo coragem para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, sabe? Então esse caminho, irmãos, está aberto para cada um de nós. Ah, mas eu tenho escorregado, eu tenho cometido alguns pecados. Irmãos, lembre-se, o sangue de Jesus, ele nos purificou do nosso pecado. Ele nos purifica do nosso pecado. E ele nos purificará do nosso pecado. Sabe? Então não temos desculpa, irmãos. Nós temos o sangue de Cristo. Nós temos o Espírito Santo que pega firme conosco. Porque se nós pecamos, se nós cometemos algo falho diante do Senhor, o Espírito Santo que habita em nós vai nos constranger o nosso coração. E aí nós não podemos correr disso. Nós temos que ir aos pés do Senhor, nos arrepender diante do Senhor e confessar o nosso pecado. E se tiver que consertar com alguém, o Espírito vai nos capacitar a ir lá e confessar o nosso pecado e pedir perdão, né?
Agora, uma coisa que nós não podemos estar na prática do pecado, porque nós fomos libertos da escravidão do pecado. Isso nós fomos libertos. Sabe, então, irmão, nós temos esse acesso ao trono da graça. Por isso, irmãos, que nós temos essa paz com Deus o tempo todo. Por isso que o verso 18 que nós lemos aqui, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então todos nós temos acesso direto ao trono da graça, né? E ali permanecer, ali com um coração sincero diante do Senhor, nós poder ganhar a nossa vida. E o verso 19 ele diz assim: e assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Nós não tínhamos Deus nesse mundo, nós éramos separados, mas a graça nos alcançou, a graça nos atraiu, a graça se revelou a cada um de nós. E hoje, irmão, nós não somos, nós estamos aqui nesse mundo, irmão, esperando a nossa pátria. É verdade. Nós somos só peregrinos aqui nesse mundo. E aí vem uma grande pergunta. Como que eu estou vivendo nesse mundo? Como um peregrino? Um peregrino ele tem a consciência de que ele está só passando. Ele não tem morada fixa aqui, né? Quando a gente fala morada, irmãos precisam entender que nós precisamos trabalhar nesse mundo, nós temos nossos bens nesse mundo, mas quando a gente fala peregrino é porque o nosso coração não está anelando essas coisas do mundo. O nosso coração está esperando a volta desse Senhor que nos atraiu, desse Senhor que tem se revelado dia a dia a cada um de nós, desse Senhor que tem trazido a paz a cada um de nós, sabe? Então nós somos simplesmente peregrino, né? E aí, como que nós estamos peregrinando, né? Como que nós estamos andando nesse mundo, né? Se nós estamos peregrinando, então nós estamos buscando uma pátria, esperando uma pátria, que é a celestial. Então esse caminhar meu vai ser um caminhar olhando para Jesus. Vai ser um caminhar anelando o Senhor Jesus. E aquilo que Ele nos capacitar nesse mundo, nós vamos fazer o quê, irmão? Nós vamos dar um testemunho, né? Com a nossa vida, com os nossos bens. Então nós estamos com o coração não mais nas coisas, mas no Senhor, né? Como isso é precioso, por quê? Porque nós somos da família de Deus, né? Sendo da família de Deus, então cada um de nós aqui, por isso que os cristãos hoje, nós nos chamamos de irmãos, né? Quando a gente tem a família de sangue, a gente cuida, né? Quando a gente foi criado em união, em comunhão, né? A gente cuida um do outro, né? E a família espiritual, ela é muito mais preciosa, porque nós não vamos passar uma família de sangue, você vai passar uma temporada, e benza a Deus quando nessa família de sangue ela crê no Senhor, porque todos já começamos a viver uma eternidade juntos, e o Senhor nos coloca juntos com outros irmãos, então o vínculo vai ser muito mais forte, sabe por quê? Porque nós vamos passar a eternidade juntos, tá? Juntos, olhando, anelando, conhecendo o Senhor eternamente, né? Que precioso isso, irmão. Por isso que nós somos estrangeiros, nós somos simplesmente peregrino, porque nós somos concidadão dos santos e da família de Deus, né? E aqui nesse mundo, diz assim, no verso 20, e edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular, a pedra principal, aonde todos nós, né, numa edificação de um edifício, temos a coluna principal,
daquele edifício, aonde todas as outras vão culminar nela, e ela será aquela que vai suportar todo o peso, e Cristo Jesus é essa coluna, onde todos nós estamos juntos, sendo colocado um após o outro, para que Ele seja a nossa força, né? Então Ele é a pedra, Cristo Jesus é a pedra angular, e nós, 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente está sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Sabe? Então termina como, irmãos? Termina nessa edificação perfeita, aonde Cristo é essa pedra angular, essa pedra de esquina, essa pedra principal, aonde todos nós estamos em Cristo, formando o corpo de Cristo aqui nesse mundo, né? Aqui está uma partícula do corpo de Cristo, esse corpo místico, aonde todos aqueles que creem são colocados nesse corpo. E quando o Senhor nos coloca juntos, uns com os outros, é porque nós somos, para nós saber que nós temos um trabalho de cuidar de uns para com os outros, porque nós somos uma família, e a família cuida, a família zela, a família ora, sabe? Porque, irmãos, uma família por quê, irmão? Porque Cristo habita em cada um de nós. O Espírito Santo que habita em mim, habita no Robson e habita no André. E em cada um de nós é o mesmo Espírito, sabe? É por isso que nós devemos nos cuidar. Não porque nós temos capacidade, é porque esse Cristo, porque esse Espírito que habita em nós faz com que nós nos cuidamos uns dos outros. Faz com que nós não andemos com as nossas próprias vontades, mas andemos na dependência do Senhor. Porque a função do Espírito é revelar Cristo Jesus a cada um de nós, né? Então, irmãos, como isso precisa realmente trabalhar em nossos corações, sabe? Isso precisa ser algo real em nós. Voltando aqui ainda no verso 16, ele diz assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, né? Aquela inimizade que nós tínhamos com Deus, Cristo restaurou. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que tribulação produz perseverança. E o mais importante aqui, irmãos, é que chama a nossa atenção, é que nós fomos justificados em Cristo Jesus, né? E agora nessa justificação nós temos paz com Deus. Nós temos paz, né? Então, irmãos, isso precisa tocar na nossa vida particular de cada um de nós. Realmente, como nós estamos vivendo, né? Porque, irmãos, nós não temos o direito mais de sermos cristãos morno. Nós não temos mais esse direito. O que é um cristão morno? É um cristão que fica em cima do muro. É um cristão que anda em cima do muro. Eu dependo do Senhor um pouco, mas eu ainda... Não, irmão, nós precisamos compreender que nossa vida foi crucificada com Cristo. E quem vive agora é Cristo que vive em nós. E aquela inimizade que nós tínhamos, ela foi abolida na cruz. Agora Deus olha para nós como filhos, não mais como criaturas, né?
O mundo diz assim, todos nós somos filhos de Deus. Não, irmão. O mundo, todos os seres humanos, eles são criatura formada por Deus. Agora, quando a luz brilha e nós cremos, o Senhor nos transforma em filhos. Filhos legítimos, filhos. E aí o trabalho da cruz. O trabalho da cruz começa para que nós possamos ser semelhantes ao nosso irmão mais velho. Né? Que privilégio, irmãos, nós poder olhar a palavra de Senhor, ver quem é Jesus. Ver, porque todo esse universo foi formado, foi feito por Ele e foi feito para Ele. E nós podemos chegar para Ele e dizer, Jesus é o nosso irmão mais velho. Os irmãos mais novos, muitas vezes, eles se espelham no irmão mais velho. Sendo humanos, sendo falho, agora nós podemos nos espelhar nesse nosso irmão, porque Ele nos ama, porque Ele fez uma obra perfeita. Irmãos, como esse Senhor vai cuidar de nós. Nós somos os irmãos mais novos dele. Né? Por isso que Ele diz, quando Ele tem aquele encontro lá com Maria Madalena, lá no sepulcro, depois que Ele ressuscitou, Ele diz para Maria, né? Maria vai ter com os meus irmãos. E diz, subo para o meu Pai e o vosso Pai. Para o meu Deus e o vosso Deus. Então ele fala aos meus irmãos. Né? Os meus irmãos. Irmãos, como nós precisamos olhar para esse Senhor com olhar de graça, olhar assim com temor e tremor, não um temor de medo, irmãos, mas olhar com assombro. Quem somos nós para poder receber toda essa graça, né? Toda essa graça. E aí nós olhar para a nossa vida e dizer assim, como nós não temos mais o direito de vivermos do nosso jeito, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Não, irmão, nós tudo temos que levar aos pés do nosso Senhor, porque Ele nos comprou, somos dele, não é? Nesse mesmo capítulo, olha o verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais, agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Né? Pela sua vida. Então, irmãos, nós precisamos receber toda essa palavra pela fé. Nós não vamos ver, porque fé é isso, irmão. Porque como ele fala que justificado, pois, no verso 1 aqui, justificado, pois pela fé, temos paz com Deus. Né? Qual é o indício de que nós temos paz com Deus? Né? Nós não vimos a Deus. Nós não vimos a obra. Mas nós cremos, sabe por quê? Porque foi a palavra do Senhor quem disse. Foi o próprio Senhor quem disse que Ele nos atrairia, que Ele nos levaria à morte, que Ele nos ressuscitaria ao terceiro dia. Então cada um de nós experimentou essa graça pela fé. Né? Agora o nosso viver precisa ser pela fé. Sabe? Pela fé. Tocando essas realidades pela fé. Negando o nosso velho homem, negando os nossos desejos desse mundo, pela fé. Né? Nós não vemos, mas pela fé, porque a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos nesse mundo, que nós aguardamos uma pátria celestial.
Sabe, é pela fé, é porque eu sei, não é porque um homem falou para nós, é porque a palavra de Deus tem falado com cada um de nós. Amém. É porque o Espírito Santo que habita em nós tem testificado essa verdade a cada um de nós. Agora, temos obedecido, irmãos, né? Será que nós temos visto que amor é esse de Deus? Nesse verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, Deus, ele provou o seu amor e enviou o seu Filho. Sabe, esse Cristo precioso veio a esse mundo e foi para aquela cruz em obediência ao Pai e por amor de cada um de nós. E o amor de Cristo, sabe, a fé que Deus depositou no nosso coração não é nossa. É Deus quem nos deu a fé para nós crermos. É por isso que, segundo os Coríntios capítulo 5, verso 14, diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todo, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Né? Então ele morreu por todo o mundo, mas quem é que creu? Aqueles que ressuscitaram. Aqueles que creram, é aqueles que ressuscitaram, é aqueles que creram, que vivem, que não vivem mais para si mesmo, né? Eis nós aqui, irmãos. Nós estamos aqui porque nós fomos aqueles que vivemos, né? Que cremos e vivemos. Agora, a nossa vida, agora, deve ser vivida para Ele, e não, Pai, e não mais para nós. Isso precisa ficar claro em nossas vidas, irmãos, para que nós possamos compreender que amor é esse. Nós éramos pecadores, nós não tínhamos Salvador, nós não tínhamos nada nesse mundo, mas o Senhor nos alcançou, né? E agora, como filhos, como aqueles redimidos do Senhor, o verso 9 fala, logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira, né? Então, irmãos, isso é uma clareza para nós, né? O verso 10, porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? É por isso que há um anelo em nosso coração. Deve ser um anelo só, a volta do nosso Senhor. A volta dele, para buscar a sua igreja, né? Ou nós não estamos anelando. Se nós não estamos anelando a volta do Senhor, é porque tem algo de errado. Se nosso coração não está derramado diante do Senhor, irmãos, nós precisamos urgentemente ir aos pés do Senhor e clamar pela visitação dele. Clamar para que o Senhor toque em nós, para que a vida de Cristo possa ser transformada para a glória do Senhor. Né? Como nós precisamos, irmãos, dessas verdades da palavra do Senhor em cada um de nós, né? Vamos avançar um pouquinho, irmãos, aqui em Romanos mesmo, capítulo de número 13. Esse nosso viver diário. Sabe que nós precisamos viver o nosso dia a dia aos pés do Senhor. Porque aqui no capítulo 13, verso 11, ele diz assim, e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Né? Então essa verdade para nós, irmãos, quantos anos faz que nós
cremos na obra de Cristo, né? Então hoje já está mais perto a volta do Senhor. E amanhã vai estar um pouco mais perto do que hoje, né? Agora, a questão é, como diz aqui, desperta do sono. Porque muitas vezes nós estamos, irmãos, em relação ao nosso anelo pelo Senhor, nós estamos dormindo, né? Nós estamos dormindo. Nós estamos muito tranquilos, negociando, vivendo a nossa vida normalmente. E nós precisamos vigiar, irmãos, porque nós conhecemos o tempo. Nenhum de nós aqui vai ser pego pela inocência, porque nós temos conhecimento da palavra do Senhor. Nós temos conhecimento do amor do Senhor para cada um de nós. E nós temos conhecimento da justiça do Senhor também, né? Por isso que ele diz assim, no verso 12, vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, irmãos, como nós precisamos acordar, sondar o nosso coração, porque muitas vezes nós estamos dormindo como, irmãos? Vivendo a nossa vida como nós vivíamos antes de conhecer o Senhor, nas trevas. Porque quando nós não estamos obedecendo o Senhor, quando nós estamos fora do propósito do Senhor, é trevas, é morte, né? Agora, nós precisamos nos revestir das armas da luz. E aí o verso 13 diz assim, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em impudicícia e dissolução, mas não em contendas e ciúme, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante à sua concupiscência. Então, irmãos, como nós precisamos olhar para esse Senhor que tem falado ao nosso coração, que tem se revelado a cada um de nós, que tem mostrado o seu grande amor para cada um de nós, né? E nós devemos andar dignamente, como em pleno dia. E como que nós vamos andar em pleno dia? Revestindo-nos do Senhor Jesus, em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus e precisamos permanecer em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Oh, irmãos, como nós precisamos. Irmãos, como nós precisamos olhar a graça do Senhor e pedir. Não queira viver uma santidade onde você não é capaz. Você precisa ir aos pés do Senhor. Hebreus capítulo 10 nos diz assim, no verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É assim que nós precisamos entrar, né? Sabe? Aproximemo-nos com um sincero coração, né? E como a gente sabe que o nosso coração é enganoso, então nós vamos chegar lá e nos derramar diante dele. Dizer, Senhor, se o Senhor não, pelo teu Espírito não tocar em mim, eu vou continuar. Eu preciso que o Senhor toque. Eu preciso de uma revelação plena do Senhor. Eu preciso de uma visitação do Senhor. Eu preciso que o Senhor se revele a mim. Esse é o nosso clamor diante do trono da graça, irmãos.
né? E esse Senhor, irmãos, esse Senhor é tão precioso e nos ama tanto. Olha aqui, volte um pouquinho para o capítulo 4. Sabe o que nós vamos encontrar lá diante do trono da graça? Né? Ele diz assim no capítulo 4, verso 14. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Qual é a nossa confissão que nós devemos permanecer firmes, irmão? É a nossa morte, sepultamento e nossa ressurreição com Cristo. Então essa confissão precisa ser algo muito real para nós. Essa confissão precisa ser algo extraordinário nas nossas vidas, né? Então, conservemos firme a nossa confissão. Por quê, irmãos? Porque não temos, verso 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ô, irmãos, esse nosso Salvador é tremendo. Esse nosso Salvador precisou vir a esse mundo, sabe? Ele precisou passar por todas as aflições que nós passamos, para que ele pudesse ser o nosso Salvador, para que ele pudesse ser o nosso ajudador, para que ele pudesse nos carregar no colo quando nós clamamos a ele, porque ele é aquele que sabe das nossas aflições. E o texto e o verso 16 ele diz assim, ó: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças em socorro em ocasião oportuna. É nesse jeito que nós precisamos chegar, com nosso coração sincero diante do Senhor, e pedir para Ele: Senhor, se o Senhor não fazer uma visitação no meu coração, de forma nenhuma eu vou poder seguir o Senhor, sabe? Por que que Ele vai ao nosso encontro? Porque nós somos filhos, sabe? Nós somos dele. Ele nos comprou. Ele anela ter uma comunhão íntima com cada um de nós, sabe? Isso tem que tocar, isso tem que chocar, isso tem que trazer luz ao nosso coração, sabe? Porque Ele é um Deus maravilhoso. Ele é o fiel conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, sabe? E o governo está sobre os seus ombros, sabe? O governo está sobre os ombros do nosso Senhor Jesus. Esse Senhor Jesus que compadece-se de cada um de nós, para que nós possamos viver diante da graça e diante da misericórdia. Porque em todos os momentos, irmãos, nós precisamos da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Graça e misericórdia é o que vai nos conduzir para a glória do Senhor, nos transformando de glória em glória na própria imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra toque em cada um de nós, irmãos. Que realmente nós possamos ir aos pés do Senhor, clamar a Ele, para que Ele visite cada um de nós. Amém. Não, porque senão não compensa nós estarmos aqui, irmãos. Sabe, não compensa nós deixar nossa casa e estarmos aqui para vivermos em cima do muro. Fica em casa. Sabe, se nós for para viver em cima do muro, fiquemos na nossa casa. Porque o muro é do mundo. O muro é de Satanás. E se nós estivermos em cima do muro, nós somos cristãos mornos. E cristãos mornos, o Senhor vai vomitar da boca dele, né? Que nós sejamos realmente, o Espírito Santo toque em nós para nós sermos realmente cristãos autênticos, onde nós nos derramamos diante do Senhor para a glória dele.